Então, grande quantidade de drogas apreendidas em um bairro em São Mateus. Daqui a um pouquinho você vai ter as informações também. A Luana Santos vai trazer um fato. Um homem foi assassinado após encontrar a esposa com um vizinho, gente. Daqui a um pouquinho, essa tragédia que aconteceu em Linhares e ainda um caminhão que tombou, o motorista ficou preso às ferragens na região noroeste do estado do Espírito Santo. Muita informação a partir de agora. Acidente também na rodovia que liga São Mateus, Guriri, durante esse final de semana. Você tem que estar atento, principalmente nesse período em que aumenta o fluxo de veículos nas rodovias, nas estradas que dão acesso às praias, aos balneários aqui do nosso estado do Espírito Santo. Daqui um pouquinho no Ronda da Cidade, aguarde. Pois é, para você que está ligado aqui no Ronda, aquele abraço todo especial, você vai ver o nosso WhatsApp na tela, 998025047, para você participar, fique à vontade, grave esse WhatsApp aí no seu celular, viu? Segue a gente nas redes sociais. Tem também o nosso site sinoticias.com.br, para você ficar muito bem informado e é de graça na palma da sua mão, você não precisa pagar nada para ter acesso à melhor informação do Brasil, em especial, lógico, do estado do Espírito Santo. É só você acessar sinoticias.com.br, gente, e fique muito, mas muito bem informado sim, tá? Acesse aí. Vamos com o giro de notícias, vamos sim trazendo as informações aqui da nossa região. Você vai ver agora as imagens de um caminhão que tombou em Nova Venécia, isso mesmo, e este caminhão acabou ali, olha só, o motorista ficou preso às ferragens. É isso mesmo, o motorista de 34 anos ficou ferido após ele perder o controle do caminhão, tá? Na rodovia que liga, numa curva da rodovia S 220, tá? Em Nova Venécia, que liga ao distrito, inclusive, daquela região também, nessa curva, uma curva perigosa de passagem também, isso foi no domingo, foi ontem, daí um acidente ocorreu na saída de Nova Venécia para Vila Pavão, e segundo a Polícia Militar, foi acionado para esta ocorrência grave, inclusive. Você percebe a forma, ele praticamente destruiu a cabine do caminhão neste grave acidente. Um outro acidente também na rodovia que liga São Mateus a Guriri, você vai ver nas imagens, mais um acidente de trânsito na rodovia São Mateus Guriri. A colisão ocorreu em um ponto da via onde é proibido realizar conversões. Parece que o motorista foi fazer uma conversão por ali, o trânsito estava intenso e o veículo modelo Corsa, que seguia no sentido Guriri, realizou essa conversão irregular, sendo atingido na traseira por um outro carro que transitava no mesmo sentido. Um homem que estava como passageiro no Corsa ficou ferido. Ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital Roberto Anísio Silvares, isso na rodovia que liga São Mateus a Guriri. Você está vendo ali, olha, a pancada foi forte, viu? Foi na traseira e nesse trecho aí não podia fazer a conversão. E aí o motorista que vinha no mesmo sentido não deu tempo de parar e colidiu na traseira deste veículo. Uma outra situação também, uma colisão entre um carro e moto em São Mateus na manhã desta segunda-feira. O motorista do Uber, um homem de 70 anos, seguia pela rua Otílio Daia. Ao entrar no retorno que dá acesso ao bairro Vila Nova, foi atingido por um motociclista que não conseguiu parar o veículo. O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira. O rapaz foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Hospital Roberto Silvares, como você viu nas imagens, mas segundo as informações, com escoriações não graves. O motorista do carro do Uber e o passageiro não se feriram também. Graças a Deus, por isso você percebe na hora que o motociclista foi encaminhado pelo SAMU para o Hospital Roberto Anísio Silvares. O outro assunto eu destaco a grande apreensão de drogas em São Mateus, no bairro Porto. Foi durante o patrulhamento tático motorizado no bairro Porto, em São Mateus, equipes da Força Tática, viu? E o homem com atitude suspeita, ao notar a aproximação da viatura, esse homem arremessou um volume sobre o telhado de uma residência. O suspeito foi abordado e nada de ilícito tinha sido encontrado com ele. Aí, com apoio do cão, tá? Cão farejador, inclusive, acabou localizando o pacote que o homem tinha dispensado. Olha a quantidade de drogas, quase 500 pedras de crack, segundo essa informação aí da Força Tática da Polícia Militar. Olha só que coisa a quantidade. O homem e todo o material encaminhado para a Delegacia de Polícia. Olha só, traz aqui comigo, vem aqui comigo, deixa eu falar uma coisa para você agora que está acompanhando aqui o nosso Ronda da Cidade. Preste atenção nesse fato aqui. Um coordenador escolar,
ele que era acusado de abuso sexual, ele foi absolvido. Mas a história que você vai saber agora do como aconteceu é com Luana Santos. Paulino de Araújo foi preso em dezembro de 2022, quando ainda atuava como coordenador de uma escola de Linhares, e foi acusado de ter levado uma menina de 7 anos para a casa dele, cometido o abuso e ameaçado a vítima. A sentença da 4ª Vara Criminal de Linhares mostra que a absolvição do homem é de 4 de novembro do ano passado, mas só foi divulgada nesta última quinta-feira. A Justiça concluiu que não havia provas suficientes para a condenação. Consta na sentença que uma nova testemunha, uma psicóloga, foi ouvida durante o processo e pediu a revogação da prisão preventiva do acusado, levantando dúvidas sobre a autoria. A psicóloga relatou que a vítima havia apontado um tio como o verdadeiro autor dos crimes e afirmou ter sido coagida por este homem a não contar a verdade. Com medo do tio, a vítima disse que foi forçada a acusar outra pessoa quando a mãe percebeu os sinais de abuso sexual. A defesa de Paulino afirmou que buscará reparação junto ao Estado. Gente, que situação! O homem ficou preso inocentemente. A menina que estava sofrendo abuso foi forçada a falar que foi uma outra pessoa que vinha praticando o crime contra essa criança. Que coisa, gente, que situação. Como é que fica a família desse homem, viu, gente? A sociedade, os amigos, os familiares. Que situação, né, delicada e constrangedora que esse coordenador passou, viu? E, aliás, está passando ainda, viu? Vamos com mais informações policiais aqui da região. Agora é o Will Souza que traz as informações policiais de Linhares e região. Na tela. Um motociclista morreu ao colidir com um carro na noite desse sábado em Linhares. O acidente aconteceu na BR-101, na altura do quilômetro 162, em Bebedouro. Javerson trabalhava numa empresa fabricante de motores. Ele chegou a ser socorrido e levado a um hospital em estado grave, porém não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Na noite da sexta-feira, um acidente envolvendo um carro de passeio e uma carreta deixou uma vítima fatal na BR-101 em Linhares. As informações dão conta de que foi uma colisão transversal. O bombeiro hidráulico Ailton Alves do Nascimento, de 52 anos, que estava no carro de passeio, morreu na hora. O motorista da carreta fugiu. Ailton atuou por muitos anos no futebol amador em Linhares. Ele deixa esposa e 7 filhos. Que coisa, né? Que tragédia para o esporte amador da cidade de Linhares também, viu? Muito bem, você que está ligado aqui no Ronda da Cidade, olha um fato que a Luana Santos vai trazer agora, aqui no Ronda da Cidade, é o seguinte, cara, um assassinato, né? Isto porque as informações dão conta de que um homem foi assassinado após encontrar a esposa com um vizinho. Olha só que coisa, situação, os detalhes com Luana Santos. Na madrugada de sexta-feira, um homicídio chocou moradores do bairro Movelar, em Linhares. A polícia militar foi acionada após Edmar Rocha, de 27 anos, ser assassinado a golpes de faca após uma discussão. A esposa da vítima, Graziele Maia Moreira, relatou que Edmar havia saído para comprar bebidas com um amigo e, quando retornou, encontrou a esposa se relacionando com um vizinho, identificado como Jonivaldo Ferreira Santos, na casa dele. Os dois entraram em luta corporal até que Jonivaldo atacou Edmar com golpes de faca. Graziele acionou a polícia que esteve no local. A faca usada no crime foi recolhida e o corpo foi levado para o Serviço Médico Legal de Linhares. A Polícia Civil está investigando o caso e segue em busca de Jonivaldo, que conseguiu fugir. Que situação, né, gente? Que coisa. Olha só o que levou, né? A traição que levou à tragédia. Agora o homem está foragido, a polícia já está em busca deste indivíduo. Daqui um pouquinho no Ronda da Cidade vou trazer para você os cuidados no verão, cuidados para que as pessoas não sofram afogamento. Olha só, é preocupante, inclusive, daqui a um pouco a gente vai trazer essas informações, os cuidados para evitar afogamentos. Daqui um pouquinho, já que estamos no verão, as praias estão cheias, os rios, lagoas, represas estão lotadas, não é? Olha,
muita gente, Pontal do Ipiranga, Regência, muita gente em Guriri, Barra Nova, Conceição da Barra, lotado inclusive também, muitos veranistas, muitos turistas. Então, a gente vai trazer uma matéria sobre isso daqui a um pouquinho, logo após o intervalo comercial. Olá, gente, amigo, de volta aqui com o nosso Ronda da Cidade. Aproveitar e mandar um abraço para você que está assistindo a gente. É isso mesmo, tá aí o nosso WhatsApp na tela, 998025047, para você participar sempre aqui com a gente, viu? Eu já mando um abraço para o meu amigo Alexandre curtindo a gente, um abraço. Alexandre Cadorini também curtindo a gente, acompanhando aqui a nossa TV Foz. Obrigado aí pelo carinho, viu? Assistindo a gente, obrigado. O Denilson mais uma vez também sempre acompanhando. A Dona Maria, né, Dona Maria? Tudo bem? Aquele abraço todo especial também. A minha amiga Dona Rosa, que acompanha sempre aqui o nosso Ronda da Cidade. Obrigado a você que está aí acompanhando sempre e ficando muito bem informado com as notícias da nossa região, na verdade do estado do Espírito Santo. Gente, a gente já trouxe aqui falando sobre esse assunto, vamos repetir, porque a gente percebeu o número de acidentes que aumentou demais no final de semana aqui na região do estado do Espírito Santo, em especial na região norte, noroeste do estado, sobre o banco de sangue. É isso mesmo, um banco de sangue. O Hemocentro em São Mateus com estoque baixíssimo, a preocupação muito grande, porque quem doa sangue salva vidas também. E aí, nesse período de férias, as pessoas acabam não doando sangue. E essa preocupação, principalmente do diretor técnico do Hemocentro em São Mateus, que você confere nessa matéria agora. A unidade, que atende a 14 municípios da região, enfrenta dificuldades para manter os níveis adequados de bolsas de sangue, comprometendo o atendimento a pacientes em situações de emergência. Nesse início de ano, o estoque está praticamente zerado, em estado crítico mesmo. Então, os tipos A, B e AB, tanto positivo quanto negativo, estão totalmente zerados. O O negativo também está no estado bem abaixo, a gente tem demanda aí para 2 dias para atender. E um pouco de O positivo a gente ainda tem para mais alguns dias. O Hemóis São Mateus, assim como outras unidades de coleta e distribuição de sangue no Brasil, observa uma redução alarmante no período de férias. Tem uma grande demanda. Quando acontecem os feriados, as viagens de verão, de ano novo, de Natal, infelizmente aumenta o número de acidentes, infelizmente aumenta o número de traumas e acaba aumentando a necessidade de sangue. Mas é importante a gente lembrar que não é só esse público que precisa de sangue. Pessoas que, por exemplo, crianças que têm leucemia, algum câncer infantil, precisam de doação de sangue. Idosos precisam de doação de sangue, às vezes com anemia muito forte, né? A pessoa que está tendo uma hemorragia por algum outro motivo. Não é só quem é vítima de acidente, que as pessoas acham, não, é só para acidente. Não, tem várias doenças que precisam de sangue o ano todo. Só que quando aumenta o acidente, acaba que a gente pode faltar sangue para, por exemplo, uma criança que tem um câncer, que precisa daquele sangue e está faltando, porque aumentou, mas não aumentaram as doações. A situação ficou ainda mais crítica nas últimas semanas, porque o Hemóis assumiu agora outro hospital, que é o Maternidade. Além do Roberto Silvares, a gente atende outros 5 hospitais, incluindo o Hospital Maternidade, que agora também recebe o nosso sangue aqui e precisa para recém-nascidos e também para gestantes. O impacto dessa baixa disponibilidade de sangue atinge diretamente os hospitais da região. De acordo com Bruno, a doação de qualquer tipo de sangue é muito importante. A gente não tem um tipo sanguíneo que tem mais necessidade. O que acontece? O O negativo é o sangue que doa para todos os outros tipos, certo? Então, a gente busca, assim, os doadores de O negativo serem fiéis e permanecerem aqui com a gente. Porém, todo sangue é bem-vindo. Entenda, se eu preciso no hospital hoje, eu precisei de um A negativo. Se eu tenho em estoque A negativo, eu consigo guardar esse O negativo mais para frente. Eu não gasto ele com o sangue que eu já tenho. Mas, assim, igual hoje aconteceu, a gente está sem A e sem B. A gente está usando O negativo para as pessoas que têm B porque precisam desse sangue. Então, é importante que qualquer tipo sanguíneo venha doar, porque o seu sangue também ajuda outros tipos. Os interessados em contribuir para melhorar a situação do estoque de sangue do Hemóis de São Mateus podem se dirigir ao Hemocentro, que está localizado ao lado do Hospital Roberto Silvares. De acordo com o responsável técnico, o Hemocentro vai reforçar o atendimento em São Mateus e região.
Durante a semana nós vamos atender horário normal aqui no Hemocentro, então de 7 da manhã até as 3h30 vai estar aberto aqui, tá? Só que além disso nós vamos abrir alguns sábados. No dia 25 de janeiro a gente vai abrir aqui para coleta interna, então pode vir pela manhã até as 13 horas, que a gente vai estar atendendo, e geralmente a gente atende um grande volume de pessoas, mas mantém a velocidade. Então você vem em 30 minutos e já terminou a sua doação. A gente também tem, na sequência, 4 de fevereiro, lá em Nova Venécia, uma coleta externa, para a gente poder atender esse público, mas a gente não fecha aqui, a gente permanece aberto, tá? E o dia 22 de fevereiro também vai ser um sábado que a gente vai abrir aqui também. A gente faz essas datas porque a gente consegue trazer um grupo maior de pessoas que trabalham, não podem vir no horário comercial, e assim a gente consegue aumentar as doações, que é muito importante. Ele destacou também que a doação é simples. Não precisa a pessoa ter preocupação em relação ao procedimento. Geralmente a pessoa tem medo de passar mal, de ter alguma reação. E como eu falei, as reações aqui é em média 1%. Então assim, é raridade a gente ter uma reação aqui, desde que a pessoa venha bem alimentada, que ela se hidrate bem, beba bastante líquido, né? Algumas pessoas ainda têm medo, será que eu corro risco de alguma doença, de alguma coisa, porque vai ter agulha? Pelo contrário, o Hemocentro é o local mais seguro que existe para você fazer qualquer procedimento. Inclusive aqui a gente vai fazer todos os exames no seu sangue e você vai receber os resultados para saber até como é que está a sua saúde e o seu sangue antes que a gente libere ele para alguém. Quem nunca doou sangue é só comparecer ao Hemocentro com um documento. Para fazer a primeira doação é bem simples, você pode só comparecer ao Hemocentro com um documento com foto. Tendo isso em mãos, você já está habilitado a doar. E aí você vai passar pela triagem, onde vão responder todas as suas perguntas sobre dúvidas. Eu tomei esse medicamento, será que eu posso doar? Eu fiquei gripado há 15 dias, eu posso ainda fazer a doação? Tudo isso será respondido. Se você quiser antecipar isso, a gente tem um aplicativo chamado Gota de Vida. Você pode baixar tanto para iPhone quanto para Android. E lá você já tem algumas perguntas, já responde a pré-triagem. E nesse aplicativo você consegue fazer o agendamento do seu horário. Então se você tiver ter certeza que vai ter sua vaga para fazer a doação, por exemplo, às 8h30, você pode fazer isso direto pelo aplicativo. Ou também você pode fazer a ligação aqui para o Hemocentro e fazer esse agendamento. Para quem trabalha e precisa doar, recebe um atestado médico para não perder o dia. Todo trabalhador tem o direito de fazer a doação porque isso é um ato nobre e necessário para salvar vidas. Então, o trabalhador ele não perde dia de trabalho, todas as empresas são obrigadas a aceitar um atestado médico que é dado aqui de um dia. Então a pessoa veio para fazer a doação, até a pessoa que está preocupada, meu Deus, se eu der uma pressão baixa, vou conseguir voltar para o trabalho. Porque muitas pessoas conseguem doar e voltar a trabalhar normalmente, porque não atrapalha em nada o seu dia. Mas você sai daqui com o seu atestado para você ter esse dia de descanso, claro. Somente se você tiver alguma coisa, passei um mal, fiquei com a pressão baixa, você vai ter seu atestado tranquilamente. Bem, para você que está acompanhando aqui a nossa TV Falso, o nosso Ronda da Cidade, de repente é de outra região, o Hemocentro em São Mateus fica na rodovia São Mateus-Guriri, tá? Anexo ao Hospital Roberto Anísio Silvares. Só para você se localizar, se tiver interesse também de doar sangue, é só você procurar esse núcleo aqui em São Mateus, na região. Olha só, presta atenção, segundo dados, cerca de 2 pessoas, olha só gente, tem um número alto aqui, viu? Olha só que número assustador de afogamento, gente, que a gente vai trazer essa matéria aqui agora, os cuidados para evitar afogamento, são 14 mortes por mês. A cada 2 dias uma pessoa morre afogada aqui no estado do Espírito Santo. A gente vai trazer uma matéria nesse sentido para orientar dicas de como evitar afogamento. É isso mesmo, a reportagem de Roberta Mikalski. Sol e calor, a combinação ideal para que as praias fiquem repletas de banhistas. Na temporada de verão, o movimento de pessoas no litoral capixaba é grande. Afinal, nada melhor do que um banho de mar para se refrescar. E é justamente nessa época do ano que as ocorrências de afogamento aumentam consideravelmente. Segundo o Corpo de Bombeiros, no Espírito Santo, a média é de 14 mortes por afogamento por mês. Ou seja, uma pessoa morre afogada a cada 2 dias em território capixaba. E o maior número de casos acontece nas praias. Mas como nesses locais, geralmente, há a presença de guarda-vidas, em boa parte dos casos, o socorro é bem sucedido. Por isso, a primeira dica para se evitar acidentes na praia é procurar locais com profissionais habilitados. Quando chegarmos às praias, observar postes guarda-vidas. Ver se naquela praia tem um poste de guarda-vidas. Se tiver, poder se aproximar, tomar banho ali,
consultar o profissional que está ali de serviço para entender qual que é o melhor local para tomar banho e observar também as sinalizações. A bandeira vermelha indica que é um local que não está próprio para banho, então vamos evitar tomar banho ali próximo das bandeiras vermelhas. Apesar da maior parte dos afogamentos acontecerem nas praias, aqueles que resultam em morte ocorrem geralmente em águas doces, como rios, lagoas e cachoeiras. O motivo é que nesses locais não há a presença de salva-vidas. Portanto, os cuidados precisam ser redobrados. Em cachoeiras, a gente tem que evitar se projetar, pular naquela cachoeira, né, por entender que pode ter pedras, um risco ali de causar um trauma que, para o bombeiro poder chegar e socorrer, acaba sendo mais complicado por ser um local de difícil acesso, né? Além disso, a gente também tem que avaliar o clima, para saber se naquele dia pode ter um volume de chuvas maior e com isso ocorrer o fenômeno da cabeça d'água, né? Que quando desce uma quantidade de água muito maior dos rios e pode ocasionar acidentes graves e até mortes, né? Outro alerta importante é em relação ao consumo de bebidas alcoólicas, que deve ser evitado antes de entrar na água, já que os reflexos e a atenção se reduzem, aumentando assim o risco de afogamento. E se tem criança por perto, o cuidado é redobrado. É preciso ficar de olho nos pequenos e nunca deixá-los desacompanhados na água. Também é necessário atenção para o tipo de boia adequada para a segurança das crianças. Temos diversos tipos de boia com materiais diferentes, mas a gente não recomenda as boias infláveis, porque são muito frágeis e podem furar e trazer risco para nossas crianças, né? Assim, a gente indica os coletes flutuadores, feitos de espuma. Por ser um material resistente, não é um material inflável que tem risco de furar e trazer risco para nossas crianças, é o material que a gente indica para ser utilizado. Ele também é mais seguro no sentido de ser preso tanto na parte do braço quanto na região do tórax, então mais difícil de soltar e aquela criança também está em risco, né? Para garantir a segurança no litoral sul capixaba, o aspirante do 3º Batalhão de Bombeiros de Cachoeiro explica que durante todo o verão a corporação vai atuar nas praias de Itapemirim, Marataízes e Presidente Kennedy, dando suporte aos salva-vidas da região. Os dias de semana a gente tem a nossa supervisão, dando todo o apoio aos guarda-vidas das prefeituras, e final de semana a gente também está com uma guarnição extra para poder fazer prevenções tanto na areia com quadriciclos, também no mar com embarcações, né? Na água a gente pode evitar também que embarcações tragam perigo para os banhistas se aproximando ali da faixa de areia, né? Muito bem, de volta com a última parte aqui do nosso Ronda da Cidade, aqui na nossa TV Foz. Olha só, gente, vou falar uma coisa aqui para você do Janeiro Branco. Qual o objetivo do Janeiro Branco? É isso mesmo, a saúde mental. Como é que anda a sua saúde mental? E você sabe para que esta campanha? Vamos conferir na matéria agora. O psicólogo Hélio Júnior, especialista em psicologia clínica e comportamental, explica com mais detalhes sobre a importância desse mês. Um janeiro branco, muito em função de ser uma nova possibilidade de fazer novas coisas em saúde mental. Reescrever uma própria história, né, que seja mais condizente com aquilo que você espera, com a condição de bem-estar que você almeja, né? Então é janeiro branco justamente para simbolizar isso. É um recomeço, uma nova possibilidade, e em branco porque a gente reescreve a nossa história, reescreve novas possibilidades, né? Embora a sociedade já tenha avançado em diversos aspectos relacionados ao tema, muitas pessoas ainda têm receio de procurar ajuda ou até de falar abertamente sobre suas dificuldades emocionais. A gente tende a resumir a compreensão da nossa saúde apenas focando em um aspecto nosso. Por exemplo, muitas pessoas acham que apenas a atividade física vai resolver seus problemas. Muitas vezes não. Vai resolver muitas vezes talvez uma questão que você espera desenvolver com condicionamento físico, mais saúde, resistência, enfim, né?
qualquer outro tipo de objetivo. Melhorar a alimentação é ótimo, mas também não vai resolver o seu problema. Apenas medicação também não vai resolver o seu problema. A gente tem que entender o ser humano como um grande quebra-cabeça. Existem pecinhas que você vai juntar que diz respeito à saúde física. Outras pecinhas, para quem professa fé, que vão dizer a respeito à fé da pessoa, outras à saúde mental, então você procura um profissional da saúde mental, um psicólogo, e aí você vai juntando essas pecinhas, né? Outras pessoas procuram uma família saudável, né? E aí uma rede de apoio saudável, e aí já entra no âmbito do social, né? Nossa parte social, nossa parte cultural, então mais umas pecinhas ali do cultural. Então, se fosse para dizer por que tem tanto tabu, é porque a gente tenta resumir o ser humano, e resumir ele é muito complicado, não dá. O psicólogo orienta a importância de saber a hora de procurar ajuda. Os sinais de alerta, eles são variados, né? Depende de pessoa para pessoa e de faixa etária para faixa etária, de gênero, classe social. Cada pessoa tem um perfil, tem um estilo. Mas se fosse para dizer assim, aqueles que mais se reproduzem, né, independentemente do ser humano, a gente pode observar a pessoa que come demais ou come de menos, dorme demais ou dorme de menos, que se isola, que fica menos perto de pessoas que antes gostava tanto, que fica menos em lugares que antes gostava tanto. Talvez ali a gente pode observar também um uso abusivo do álcool e outras drogas. A gente pode observar uma coisa nova que está acontecendo agora, que é importante a gente observar, a jogatina. O quanto pessoas estão jogando e colocando em risco sua renda, colocando em risco a sua saúde mental, porque você pode jogar compulsivamente, aí você perde tempo, energia, dinheiro, e a gente sabe o quanto isso é importante para a gente fazer manutenção da nossa vida. O psicólogo Hélio Júnior destaca que buscar terapias, praticar atividades físicas, manter uma alimentação balanceada, cultivar momentos de lazer e socialização e procurar desenvolver habilidades emocionais ajudam a lidar com essas adversidades. A gente pode melhorar nossa alimentação, a gente pode melhorar nossa rotina, inserindo atividade física, uma boa leitura, a gente não dá o devido valor, eu acredito, a questões como entretenimento, lazer e cultura, que são coisas que fazem muito parte da nossa vida, né? Cada um vem de uma família e essas famílias elas tendem a ter uma tradição. Se você se sente pertencido ainda a essa tradição, se você se sente incluso, identificado a essa tradição, se apegue a ela, refaça ela. O Janeiro Branco convida todos a olhar para si mesmos, refletir sobre o que realmente importa e buscar o equilíbrio psicológico e emocional. Socialmente, eu acredito que todo mundo tem que assumir uma certa responsabilidade, né? Sobretudo tentando ter mais respeito com o diferente. Por exemplo, temos um péssimo hábito de tentar fazer com que aquilo que é diferente seja parecido conosco. Se todos fôssemos parecidos, não seria saudável. Primeiro, porque cada um tem uma história de vida, cada um veio de um lugar diferente, cada um veio de uma genética diferente, cada um vai ver, portanto, o mundo de um ângulo diferente, de uma maneira diferente. Se você tenta enquadrar tudo no mesmo jeito, no mesmo modo, você vai ferir, você vai constranger, você vai tentar apertar o outro até caber na sua caixinha. Isso não é correto. E aí isso vale para todas as faixas etárias, vale lembrar, tá, pessoal? Porque, por exemplo, crianças e adolescentes, muitas vezes a gente não dá a devida atenção ao que se passa na escola ou na vizinhança mesmo, em qualquer ciclo que a criança ou adolescente esteja. Crianças também fazem esse movimento de tentar enquadrar o coleguinha na perspectiva dele. Crianças também têm visão de mundo, crianças também têm opinião, têm vontades, interesses. Então aquilo que o coleguinha não tem, e eu queria que ele tivesse, eu vou tentar constranger ele, chantagear ele para ele participar daquilo que eu acho que é o correto. E aí entra na esfera do bullying vários assuntos. Assim, o Janeiro Branco vai além de um mês de conscientização. É uma oportunidade para as pessoas repensarem suas práticas diárias e buscarem apoio quando necessário. Aí, obrigado, João Batista, pelas informações boas, viu? E aí, para a gente fechar o Ronda da Cidade de hoje, um projeto de uma igreja em Colatina, fala muito sobre isso também, viu? Inclusive busca jovens, mobilizando jovens, e inclusive para solidariedade, esperança, as pessoas, é a tal da missão Caleb. É importante também as pessoas procurarem grupos de pessoas, né? Conversar mais, dialogar mais, né? Evitar ficar isolado, compartilhar com pessoas certas os problemas, lógico,
vai ter uma vida melhor. Vamos conhecer essa missão Caleb com Elisângela Ramos. Corte de cabelo, doação de sangue, cuidados e tempo dedicado, na maioria das vezes, a pessoas desconhecidas. As ações mudam a cada ano, mas a missão de servir permanece e envolvendo cada vez mais jovens nos projetos sociais realizados em toda a América Latina, transformando as férias deles em uma experiência marcada por solidariedade e cidadania. A Missão Caleb, ela surgiu no interior da Bahia em 2005 através de um grupo de jovens que decidiram mostrar para a comunidade como é servir a Cristo, demonstrando ser exemplo de Cristo, levando projetos sociais para comunidades mais carentes. Ele tomou uma proporção tão grande que hoje nós temos no Espírito Santo 10 mil Calebs inscritos. Toda a América Latina participa. Então a gente tem vários Calebs espalhados pela América Latina todinha. Mesmo o projeto sendo da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a participação não se limita apenas aos jovens dela. Eles fazem inscrição, nessa inscrição eles adquirem a camisa Caleb e também ficam assegurados. E para a gente poder ter um controle de quem participa também, né? Tanto os jovens adventistas quanto não adventistas podem participar da missão. Na verdade, a missão Caleb, o intuito dela é incentivar os jovens a ser exemplo de Cristo e a servir ao próximo. Então eles dedicam o mês de janeiro as suas férias para ajudar a comunidade que precisa e necessita. E assim a gente leva o exemplo de Cristo Jesus, que era amar o próximo, é o nosso semelhante como a nós mesmos. E a missão Caleb não leva apenas serviços para a população. Ela também deixa marcas para sempre por onde passa, mostrando que um simples gesto pode mudar a vida de alguém. Em Colatina, as ações da Missão Caleb acontecem em vários pontos da cidade. A Igreja de São Silvano promoverá uma feira de saúde gratuita, oferecendo vários serviços a quem quiser participar. No nosso distrito da Igreja de São Silvano, nós estamos preparando uma feira social que vai acontecer no bairro Fioravante Marino. A gente pretende atender toda aquela comunidade. A feira social ela vai ter psicólogo, fonoaudiólogo, orientação física também, orientação alimentar também, nutricionista. Então a gente está levando enfermagem também, está levando toda uma orientação para aquela comunidade sobre saúde. Então esse será o evento que nós faremos, a programação que nós faremos na igreja do distrito de São Silvano. Vai ter pintura facial, pula-pula, vai ter momentos de recreação também e também vai ter um torneio de embaixadinhas. Outras cidades do Espírito Santo também recebem a missão neste domingo. Mas a missão ela não atende só o nosso distrito. Em vários pontos da cidade estará acontecendo feira de saúde. Em São Gabriel estará acontecendo também a coleta de sangue. Então essa missão ela atende todo o Espírito Santo. Como eu disse, tem mais de 10 mil Calebs inscritos. Então será um movimento em toda a região do Espírito Santo. Várias cidades estarão acontecendo. Tanto em Colatina, São Gabriel, São Domingos, Vitória, Serra, Laranjeiras, todos estarão ali com Calebs fazendo projetos sociais. Cada igreja escolhe o seu projeto social e a comunidade que será atendida. Em Colatina, a expectativa é que centenas de pessoas sejam beneficiadas. Acontece entre 8, 8 e meia e vai até às 11 e meia. Geralmente eles mantêm o mesmo horário, entre 8 horas e 8 e meia para estar começando. Lá no Fioravante começará às 8 e meia. Olha, se eu fosse vocês, eu não ficaria de fora, porque é muito importante você estar conhecendo a missão. E também, se você precisa de alguma orientação, venha, participe, venha tirar suas dúvidas e se informar conosco. Pois é, com isso encerramos o nosso Ronda da Cidade de hoje. Começamos bem uma semana produtiva para todos nós, viu gente? A gente volta amanhã aqui na nossa TV Foz.